Meus amigos do canal Russificando, hoje eu quero falar com vocês a respeito de um novo lançamento do cinema russo. É um filme que ele agora está sendo filmado. Para ser mais exato, eles estão arrecadando fundos para esse filme agora. Vocês já conseguiram imaginar pessoas fazendo uma vaquinha e com essa vaquinha produzindo um grande filme de cinema com basicamente a mesma qualidade técnica de filmes como em Hollywood, por exemplo? Eles conseguiram fazer isso na Rússia. Não apenas conseguiram fazer, como lançaram no cinema um filme chamado 28 Panfilovtsov, ou seja, os 28 homens de Panfilov, do general Panfilov. Um verdadeiro épico sobre a Segunda Guerra feito na Rússia. Foi um filme feito recentemente, um filme para o qual eles arrecadaram um orçamento, digamos, bastante modesto, se não me falha a memória. Foram cerca de 2 milhões de dólares arrecadados. O governo da Rússia e do Cazaquistão entraram com outra parte, com mais 2 milhões. E esse filme recebeu o apoio e a qualidade técnica de empresas como a Gaijin. A Gaijin que faz aquele famoso videogame que você talvez já tenha ouvido falar, chamado War Thunder, ou seja, o Trovão da Guerra, que é um videojogo, um jogo eletrônico de tanques, aviões e agora também de navios. Ele tem um concorrente muito forte que é o World of Tanks e o World of Warships bielorrusso, quer dizer, concorrência russa e Bielorrússia no mercado de jogos de computador, né? Quer dizer, vocês entenderem aí que a Rússia não fabrica apenas AK e mísseis de boa qualidade, como alguns jornais, infelizmente, fazem questão de tanto alardear. A Rússia também tem um verdadeiro exército, eu diria uma verdadeira divisão de programadores capazes de fazer programas de excelente qualidade, tanto como entretenimento, quanto para segurança automotiva, por exemplo. A Rússia hoje tem empresas que cuidam da segurança de carros, que são monitorados por satélites e que, através desses programas, desses serviços, eu posso saber tudo o que aconteceu com o seu carro e, caso alguém furte-o, por exemplo, eu posso alertar a polícia e tomar as devidas medidas para que você tenha de volta o seu automóvel. Mas, voltando aqui, vamos falar a respeito do filme que será lançado na Rússia e para o qual eles agora começaram a fazer uma arrecadação. O filme se chama Litviak. Litviak, por quê? Porque era o sobrenome da mais famosa aviadora da Segunda Guerra Mundial e a maior as da história das guerras, senhores. Eu estou falando de uma jovem de 19 anos que ingressou na Força Aérea Soviética, uma jovem comunista, que, para defender o seu país, essa aqui é a foto dela, da Lídia Litviak. Você olha até pelo olhar dela, pela foto. Eu sempre costumo dizer que as fotos dizem muita coisa sobre cada um de nós. Você percebe, né, um olhar determinado, um olhar de guerreira do ar. Ela que voou em caças soviéticos, os caças soviéticos que, vamos ser bem sinceros, eram geralmente aviões de baixa qualidade técnica que ficavam muito atrás dos caças da Alemanha nazista. Eles tinham alguns aviões que ainda, digamos, ainda chegavam perto, mas, via de regra, esse não era o caso. E a Lídia, ela era exatamente uma mulher determinada, uma garota, uma jovem determinada que lutou contra o nazismo no ar, lutou contra o nazismo para defender a sua pátria, os ideais do seu sistema político, os seus amigos. Isso é muito importante dizer porque algumas pessoas que têm um conhecimento raso sobre a Segunda Guerra Mundial às vezes querem associar isso a feminismo, como eu já vi algumas pessoas quererem fazer, por exemplo, com a Lyudmila Pavlichenko, que foi outra mulher bastante determinada que lutou também na guerra, mas que essas mulheres elas não lutavam por ideais de feminismo, mesmo porque a União Soviética, nos seus primórdios, trouxe uma série de conquistas para a mulher.
Por isso que hoje, até os dias de hoje, o feminismo ele não tem força na Rússia. Por quê? Porque lá na Rússia as mulheres já são diretoras. A Rússia é o país que mais tem mulheres em cargos de direção, mais até do que países como a Suécia, do que como a Noruega, né, que são consideradas referências em termos de direitos, não apenas da mulher. E a Rússia teve, com a Revolução de Outubro, uma série de conquistas. Hoje em dia, uma das principais personalidades do governo russo é uma mulher, Valentina Matvienko, ex-governadora de São Petersburgo. Você encontra mulheres exercendo papéis muito importantes, como, por exemplo, a Maria Zakharova, que é porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. Você encontra mulheres em praticamente todas as esferas. Paradoxalmente, hoje na Rússia você encontra poucas mulheres, por exemplo, como pilotos. Só recentemente, após inclusive cartas de mulheres interessadas para o presidente Vladimir Putin, a Rússia ela abriu uma escola de pilotos só para mulheres. Antes uma mulher podia, mas ela tinha que se deparar com uma série de, digamos, de óbices para se tornar um piloto civil, por exemplo. E piloto militar nem se fala, isso era praticamente impossível. Para a gente ter uma noção do que isso significa, hoje na Força Aérea Brasileira, por exemplo, há mulheres piloto. A Força Aérea Brasileira que tem, ou o Exército Brasileiro, se não me falha a memória, que hoje conta com o helicóptero Mi-35, o helicóptero russo, e você tem um helicóptero Mi-35 pilotado por uma mulher. Na Rússia eu não estou muito certo se isso é possível, mas que em outros tempos, na época de Djugashvili e Iosif Vissarionovich, ou seja, Stalin, você tinha um número significativo de mulheres na Força Aérea. Unidades inteiras formadas por mulheres, como é o caso, por exemplo, das Bruxas da Noite, as Bruxas da Noite, que eram um esquadrão de bombardeio, e você tinha também mulheres em esquadrões de caça, ou seja, aviões que atacam outros aviões. Isso é a aviação de caça, e a Lydia Litviak pilotava exatamente um avião Yakovlev, um Yak, num desses esquadrões, junto com homens a propósito, e como comandante ainda desses esquadrões. Quer dizer, vejam só até que ponto chegou a mulher na União Soviética. Isso numa época em que as mulheres, por exemplo, eram muito limitadas em termos de trabalho. Para se ter uma ideia, durante a Segunda Guerra Mundial, naquela época, as mulheres eram proibidas de jogar futebol no Brasil. As mulheres só passaram a ter o direito de jogar futebol a partir dos anos 70. E na União Soviética, não. Na União Soviética, as mulheres já podiam pilotar aviões. Elas chegaram a ter um regimento de aviação que realizou importantes missões na Segunda Guerra Mundial. A Lydia Litviak foi uma dessas pilotos, lembrando que ela não foi a única mulher a pilotar um caça. Houve muitas mulheres que eram boas pilotos de caça. E isso, a propósito, era uma atividade de grande risco. Só para vocês terem uma noção, no ano de 1941, o tempo médio de vida de um piloto de caça da Força Aérea Soviética era de aproximadamente 7 horas. Ou seja, você ser um piloto era praticamente você ser um suicida. Porque, primeiro, os pilotos soviéticos eles tinham pouco tempo de treino. Muitos pilotos tiveram, digamos, uma espécie de curso acelerado de pilotagem. Esse foi o primeiro ponto. Os aviões soviéticos eles deixavam muito a desejar, com exceção do I-16 e de alguns aviões, como por exemplo o Lavotkin 5, que já foram aparecer, quer dizer, no final da guerra, a maioria dos aviões da Força Aérea Soviética eram aviões de baixa qualidade técnica, eram aviões duros que permitiam poucas manobras. As formações de voo da União Soviética eram formações ultrapassadas que, por sua vez, davam aos nazistas uma grande vantagem. Não é por acaso que
os pilotos da Alemanha nazista eles tinham recordes insuperáveis de voo, né? Enquanto você tinha, quer dizer, do lado soviético, 50, por exemplo, sendo, né, o número máximo, do lado nazista você tinha centenas, pilotos que derrubavam centenas de outros aviões e ficavam muitas vezes até sem cair, né? Às vezes, em alguns casos, até mesmo invictos, enquanto que na Força Aérea Soviética não. O que é interessante na história da Lydia Litviak? Vocês conseguem imaginar, por exemplo, o que uma garota de 19 anos hoje, em um país capitalista, tem na sua cabeça? Geralmente, aqui vamos ser bastante sinceros, normalmente apenas futilidade na cabeça. Como muitos garotos de 19 anos também têm muita futilidade na cabeça nessa idade. E você imaginar, quer dizer, uma pessoa de 19 anos que abdica do conforto, abdica até mesmo da família, abdica até mesmo da vida pessoal para defender o seu país, lutando numa grande guerra mundial. Isso é, sem dúvidas, um ponto marcante. Você vê, quer dizer, esse rosto juvenil e você vê ao mesmo tempo uma heroína. Uma heroína que foi defender o seu país, que foi defender todo um sistema de valores, podemos assim bem dizer. É uma história que certamente surpreende, especialmente se considerarmos que ela voava junto, quer dizer, com homens combatendo. E que se dava muito bem nessa pilotagem, mesmo sabendo que ela poderia ali, a qualquer instante, perder a vida dela. E o que é mais interessante é que se a gente ler a biografia da Lydia Litviak, ela que chegou a ser apelidada de a Rosa Branca de Stalingrado, ela era muito temida pelos pilotos da Alemanha nazista. Existe um episódio da biografia dela que conta como, após o piloto nazista ser derrubado, ele foi capturado. Foi levado a uma sala para um interrogatório. E os pilotos eles têm todos uma ética particular, digamos assim. Ele, querendo tomar conhecimento de quem derrubou o avião dele, ele que era um piloto, né, nazista, ariano, bem treinado, convencido da superioridade do homem germânico, de todas essas bobagens pregadas pela Alemanha nazista, solicitou ver o piloto que teria derrubado seu avião. Então os comunistas resolveram trazer uma garota baixinha, jovem, muito bonita, e ele, vendo toda aquela cena, uma garota com um uniforme de piloto, imaginou imediatamente que aquilo ali se tratava de uma brincadeira, de uma piada, né? Vocês estão de sacanagem comigo. Até que ela começou a explicar todas as manobras que ela fez para derrubá-lo, mostrou alguns documentos. E ele, então, né, para o espanto dele, ficou convencido de que ele, na realidade, foi derrubado não por um piloto, mas sim por uma piloto, por uma aviadora que era exatamente a Lydia Vladimirovna Litviak. Ela que chegou a ser derrubada em combate, em mais de uma oportunidade, inclusive. Numa dessas, ela teve que voltar a pé de trás das linhas inimigas, quer dizer, ela foi derrubada em território controlado pelo inimigo, mas utilizando o seu sistema de navegação, a sua bússola, a sua carta topográfica, a determinação, a coragem e portando uma pistola, ela conseguiu retornar até a linha onde estavam as tropas do Exército Vermelho, ou seja, onde estavam os comunistas, os seus compatriotas soviéticos. Ela, quer dizer, poderia muito bem ter se entregado ali naquela ocasião, especialmente por ela ser uma mulher, o que impunha, quer dizer, até a ela riscos muito, muito maiores até do que a um homem, por exemplo. Uma garota de 19 anos, né, poderia ser capturada pelos nazistas e sofrer Deus sabe lá o quê.
mas que ela, mesmo assim, correndo esse risco, retornou às linhas aliadas para novamente pilotar os seus aviões de caça contra os nazistas, para defender a sua pátria, o seu país, defender os seus companheiros e os seus compatriotas. Não é por acaso, senhores, que geralmente se diz que essa geração, a geração de jovens que lutou contra o nazismo, foi a melhor geração da história russa. Vocês que acompanham o meu canal devem saber que eu, durante o meu período na Rússia, tive a grande honra de conhecer vários veteranos, inclusive mulheres, quer dizer, também veteranas, que contavam com grande satisfação sobre as suas façanhas heróicas, sobre a sua galhardia durante os anos difíceis da Grande Guerra Patriótica. Foi uma geração que abdicou, quer dizer, chegou a utilizar a sua própria vida como uma semente para a liberdade, para que florescesse a partir dali, a partir de toda aquela destruição daqueles escombros, uma nova árvore, marcada pelo humanismo em vez do racismo. O filme da Litviak vem num momento muito importante, eu faço questão de propagandear esse tipo de filme. No momento em que hoje a União Europeia, países como a Inglaterra, França, Alemanha, Espanha, lamentável e vergonhosamente chegaram ao ponto de comparar aqueles que combateram o nazismo com os próprios nazistas. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi o país que mais deu a sua contribuição na luta contra o nazismo, destruindo mais de 75% do efetivo de guerra nazista. Devo lembrar, senhores, que a cidade de Stalingrado não fica na França, não é um bairro de Nova York. Então, senhores, filmes como Litviak aparecem no momento oportuno. É um filme que tem muito mais do que incríveis efeitos especiais, que tem muito mais do que gráficos computadorizados de uma empresa que trabalha com entretenimento eletrônico. É um filme que, antes de qualquer coisa, mostra o exemplo de uma garota que, com o sacrifício da própria vida, defendeu o seu país, defendeu o humanismo, e que mostra o real papel do Exército e da Força Aérea Vermelha na história. Mostra o verdadeiro papel da Rússia e a sua grande contribuição para a humanidade no plano internacional. E que esse filme, quando ele ficar pronto, mostra, antes de qualquer coisa, um verdadeiro exemplo dado pelo povo russo. Um exemplo de coletivismo, de pessoas que se unem para um bem comum, que com os seus próprios recursos financiam um filme que talvez se fossem esperar pelo governo, né, lembrando que esse filme parte da iniciativa, parte do bolso de cidadãos comuns, de pessoas como eu, como você, lembrando que estrangeiros também podem apoiar esse filme através do PayPal, conseguem produzir uma obra artística de grande qualidade, um clássico do cinema que vale a pena você assistir, que nós, do Russificando, faremos de tudo para que esse filme saia com as suas legendas em português, para que o povo brasileiro tenha acesso a uma história tão interessante, tão tocante quanto a de Lídia Vladimirovna Litviak. Por isso, se você quiser contribuir para este filme, nós vamos deixar aqui o link abaixo para que você possa fazer as suas doações pelo Patreon, pelo PayPal ou por outros meios. Lembrando que aqueles que contribuírem com o filme terão os seus nomes adicionados nos créditos. Isso eu recomendo para você que está interessado, já que no filme Dva Sadvosim Panfilovtsev, o nome dessas pessoas foi publicado. E para nós, para o povo brasileiro, é um grande orgulho saber que fomos solidários com essa história, com um aliado na Segunda Guerra Mundial,
com uma pessoa que garantiu exatamente o progresso, o mundo em que vivemos hoje, onde predomina, onde temos como valor maior o humanismo e não o racismo. Essa é a história de Litviak, pela qual iremos esperar nos cinemas da Rússia e também do Brasil. E nós aqui do Russificando faremos de tudo para que isso seja uma realidade. A vocês, agradecimentos pela atenção. Não deixem de dar uma curtida no final, não deixem de contribuir com o filme, não deixem de esperar por esse que provavelmente vai ser mais um clássico, mais um épico da Segunda Guerra Mundial sobre Litviak, a maior aviadora da Segunda Guerra Mundial e da história.